Olá, esse é o Conjuntura, análise concreta da situação concreta. Uma iniciativa do Rondó da Liberdade para difundir conhecimentos políticos sobre o momento atual do Brasil e do mundo. Curta, comente, compartilhe e, se quiser e puder, contribua com o nosso Apoia-se. O link está na descrição desse vídeo, se você assiste pelo YouTube, ou na descrição do podcast, se você assiste pelo Spotify. Hoje, 16 de junho de 2025, o Conjuntura chega ao seu 11º episódio para tratar do principal assunto que tomou conta do noticiário nos últimos dias: a guerra entre Israel e Irã. O conflito histórico entre os dois países teve um novo capítulo em abril, quando Israel bombardeou o consulado iraniano em Damasco, violando normas internacionais e intensificando o cerco militar contra os aliados regionais do Irã. Em resposta, Teherã lançou um ataque inédito com centenas de drones e mísseis contra o território israelense. O confronto direto entre os dois países, que há décadas trava uma guerra por procuração, entrou agora em uma fase aberta, com potencial de desestabilizar todo o Oriente Médio. O pano de fundo é a própria guerra em curso contra o povo palestino, especialmente o genocídio em Gaza. A ofensiva sionista tem provocado reações de movimentos e governos de todo o mundo. E o Irã, que se apresenta como um defensor da causa palestina, vê-se na escalada um momento estratégico. Israel, por sua vez, busca reposicionar-se no tabuleiro geopolítico com o apoio das grandes potências imperialistas, em especial os Estados Unidos. Trata-se, portanto, de uma disputa que combina múltiplas dimensões: conflitos religiosos, interesses econômicos, hegemonia regional e o redesenho da ordem global. No centro está o risco real de uma guerra generalizada, com o envolvimento de países como Síria, Líbano, Iraque, Arábia Saudita, Paquistão, Rússia e China, fora consequências diretas para o sul global e para o Brasil. Além disso, há a questão: há o risco de uma guerra nuclear? Bom, sobre a origem histórica entre as animosidades desses países, o papel dos interesses imperialistas na escalada militar na região, as consequências para Netanyahu e para a liderança iraniana, entre uma série de outras questões, nós, para responder elas, convidamos aqui, vamos receber hoje o Lejene Miran, que é sociólogo, autor de diversos livros sobre a questão árabe e atualmente contribui, é colaborador de diversos veículos, como Brasil de Fato e a revista Pátria Latina. Lejene, seja muito bem-vindo e obrigado por estar conosco neste 11º episódio do Conjuntura. Olá, meu caro André, tudo bem com você? Obrigado aí pelo convite. É uma honra participar aí desse Conjuntura aí, desse conglomerado aí da Pátria Latina, Brasil de Fato. Eu tenho uma honra muito grande aí. Vocês prestam um grande serviço aí para a elevação da consciência política do nosso povo brasileiro, viu? Isso nos deixa muito honrados, porque nós aprendemos muito com as suas contribuições e principalmente sabemos que a sua agenda está muito lotada nesses dias. Obrigado. Bom, então vamos nessa que o tempo urge, né? Primeiro, Lejane, se puder explicar o que motivou essa agressão de Israel ao Irã e qual que é a relação disso com o que acontece hoje em Gaza. Bom, o Irã, República Islâmica do Irã, apesar de ser uma república, um sistema teocrático, por dizer assim, é uma república democrática. Eu conheço bem, ainda que teoricamente, pretendo fazer uma viagem ao Irã, inclusive anuncio aqui, nós vamos fazer uma caravana aí, a meta é levar 150 pessoas agora em novembro para o Irã, conhecer melhor a República Islâmica. É uma república democrática, até o líder espiritual, o Ali Khamenei, ele é eleito por um colégio de sábios proeminentes, clérigos, 88, e que, por sua vez, são eleitos pelo voto direto do povo, né? Então, eles construíram uma democracia, um sistema democrático islâmico,
Mas é a maneira deles, nós temos que respeitar a democracia, o parlamento iraniano tem o seu papel. Este conselho de 88 sábios, a eleição é mais disputada naqueles 88 do que nos 430, que é o parlamento tradicional. Então, um país como outro qualquer, com as suas regras, eles têm dois sistemas, o sistema judiciário civil, tem o sistema islâmico, você pode escolher pela qual você quer fazer uma ação, e é tudo democrático. Tem 30 mil judeus que moram naquele país, que adoram aquele sistema lá, não querem trocar aquilo lá por Israel em hipótese nenhuma. As sinagogas deles não pagam nenhuma taxa, os cristãos vivem lá ampla liberdade, as igrejas não pagam nenhuma taxa. Enfim, é um sistema que eles, na Revolução Islâmica de 1979, baniram um sistema traidor, né, que era pró-Estados Unidos, que entregava o petróleo iraniano para a Inglaterra e para os Estados Unidos. Agora, a partir daí, nós temos aí 46 anos de um sistema que o petróleo está a serviço de um projeto nacional, patriótico, revolucionário. Há alguns autores, especialmente Roger Garaudy, que é um filósofo socialista, ele foi até comunista, depois se afastou do partido na França. Ele diz que o Islã é uma revolução que é uma religião que tem uma base socialista. Então, é um país diferente. Não é um país socialista, mas também não pode dizer que é um país capitalista. Então, o Irã tomou o seu caminho próprio e é um país que não reconhece o Estado de Israel. Eles nem usam a palavra Israel. Claro que os meios de comunicação iranianos eles têm que usar a palavra Israel, mas quando são políticos, são lideranças, eles usam a entidade sionista. Eles não falam, eles não reconhecem, eles defendem a questão palestina assim, em unhas e dentes. É o país que não é um país árabe, eles são persas, né, que mais apoia a causa palestina. Né? Não há um país árabe dos 20 que apoia tanto a causa palestina como o Irã apoia. Por isso, atrai da parte de Israel um ódio que nenhum país árabe tem. Israel tem tanto ódio como tem do Irã. Aí o Israel botou, né, na cabeça e faz uma propaganda para o mundo inteiro que os iranianos estão fazendo um programa nuclear que visa construir a bomba. Logo, quem tem bomba nuclear já, quem já tem um programa nuclear, e a própria agência de energia atômica faz vista grossa. Essa agência de energia atômica, que, como outras agências da ONU, são totalmente controladas pelo imperialismo estadunidense. Né? Então, a AIEA, né, são 4 vogais, essa agência é totalmente manipulada pelos Estados Unidos. Você não chega à presidência dessa organização sem estar aliada. Esse que está na presidência agora, para ele ser eleito, ele disse para os Estados Unidos: podem me apoiar, que eu estou no campo de vocês e eu farei o que for preciso a seu serviço. Né? E realmente está fazendo isso. Coisa de uma semana atrás, fez aprovar uma resolução no que eles chamam de Conselho de Governadores da agência, aplicando lá uma admoestação junto ao Irã, não é bem uma punição, mas uma advertência ao Irã. O Irã segue direitinho todas as regras e todas as normas da agência. O Irã não sai fora das normas, hipótese nenhuma. Né? E o que vinha sendo discutido, e o Donald Trump estava fazendo todos os esforços no sentido de fazer um novo acordo nuclear. Por quê? Porque o acordo de 10 anos atrás, feito na gestão Obama, de 2015, quando o Trump toma posse naquela primeira gestão dele, em 2017, ele denunciou esse acordo. Ele saiu fora do acordo. Mas o acordo continuou, porque outros membros, os membros do Conselho de Segurança da ONU
e a mais a Alemanha, todo mundo continuou no acordo. Era um acordo muito bom na época, enriquecia o urânio até 4,56 para gerar energia, tudo certinho. Agora que o Trump toma posse, ele quer fazer um novo acordo. Né? Ele quer, digamos assim, em vez de ele voltar àquele acordo que era muito bom, né, que o Obama tinha assinado, não, ele quer fazer um novo, sobre novas regras, sobre ele então, querendo ditar as normas. O Irã tá bom, vamos fazer, vamos discutir, etc. e tal. Mas aí os negociadores dos Estados Unidos levantam a proposta que querem que o Irã tenha enriquecer urânio a partir de 0%. Mas olha que coisa, 0% não gera nenhuma energia. Né? Uma pessoa que faz uma proposta dessa não entende nada de energia atômica. Né? Bom, então estava essa situação e o Netanyahu insistindo na tecla que o Irã está fazendo a bomba, tem condições de já tem Irã enriquecido para fazer no mínimo 13 bombas, né? Eles que têm entre 70 e 200 bombas, dependendo da fonte que você lê, mas a agência atômica faz vistas grossas, né? Então, o Netanyahu insistindo, pedindo autorização para o Donald Trump para bombardear, para atacar o Irã. Donald Trump falou, não, eu quero insistir na negociação. O Donald Trump tomou posse, eu tenho o quê, 150 dias, ele estava insistindo em 3 questões. O acordo de paz com a Ucrânia, né, encerrar aquela guerra, que ele disse que não era uma guerra que era dele, a paz na Palestina, né, esse genocídio aí que já dura aí 620 dias, né, pelo menos, e, no caso aí, fazer o acordo com o Irã. Ele fracassou nos 3 aspectos, ele não estava conseguindo, né? Mas ele estava jogando muito peso no acordo com o Irã. Por isso ele disse para o Netanyahu, eu não apoio, você não está autorizado a fazer nenhuma incursão contra o Irã que não tem o apoio dos Estados Unidos. Alguns dizem que isso é jogo de cena, é um teatro, que, na verdade, esse ataque de Israel ao Irã foi mesmo apoiado pelos Estados Unidos. Aí a história vai mostrar se isso é fato ou não. O que nós vimos foi que este final de semana, 200 jatos F-35, F-15, esses jatos mais modernos do mundo, totalmente fornecido pelos Estados Unidos, a indústria bélica de Israel não fabrica jatos dessa natureza, atacaram impunemente a República Islâmica do Irã. E o mundo se cala, né? Aí a República Islâmica do Irã, com todo o direito, com base na Carta das Nações Unidas, o artigo 51, que dá direito a povos e países revidarem, inclusive pela força das armas, a todo o ataque e agressão sofrida. Quando o Irã revida, e revida com uma força ainda muito pequena, não com toda a sua capacidade militar, aí o que o mundo fala? Israel tem o direito de se defender. Então aí todo mundo sai em defesa de coitado Israel, né? E aliás tem um exército que chama exército Forças de Defesa de Israel, né? Eles não são eles chamam forças de defesa porque eles não atacam ninguém, né? Gozado, não atacam ninguém. O que eles fizeram esse final de semana? Foi um ataque frontal ao Irã. O Irã que estava quietinho, o Irã que é de uma linha dentro do Islã, que, aliás, durante muito tempo, a gente falava assim, aquele cara da ala xiita ali, de tal partido, etc, etc, e tal. É um erro, né? Porque a gente confundia o xiita como ala radical, ao contrário, né? O xiita é da ala mais moderada do Islã. Quem é da ala radical do Islã são os sunitas. Os sunitas, o Estado Islâmico é sunita, o Osama Bin Laden é sunita, os cortadores de cabeça são sunitas. Os xiitas não fazem essas barbaridades. Os sunitas são quietistas, os sunitas são os calmos, né? Os sunitas seguem rigorosamente, né, aqui fica o Alcorão, aqui fica a Torá, aqui fica a Bíblia, né?
aqui do lado, para entender aquele mundo, a gente tem que ficar estudando esses livros sagrados o tempo todo, né? E eu não me canso de, né? Aqui está proibido aqui, ó, o Islã, aquele combatei pela causa de Alá, aqueles que vos combatem. Então, o Alcorão diz: se alguém te combate, combate. Porém, não pratiqueis a agressão, porque Alá não estima os agressores. Então, é proibido você agredir, né? Aqui uma proibição. E os xiitas seguem rigorosamente isso. Agora, diferente dos cristãos, que quando dão um tapa aqui, eles dão o outro lado, não. Os muçulmanos, se dá um tapa aqui, ele não vai te dar o outro lado, ele vai para cima de você. Aí é obrigação que está previsto lá. Se te agredirem, você tem que revidar, né? E foi o que o Irã fez, né? Bom, isso é uma pequena introdução para mostrar Israel, do ponto de vista existencial, qual é o país que coloca essa existência em xeque. É só o Irã. Nenhum país árabe, o Egito. Egito, quando fez a paz em 79, lá com Anwar el-Sadat, 79, né, ganharam o prêmio Nobel, Jimmy Carter, Sadat e aquele Menachem Begin, né? E o Sadat, 2 anos depois, foi executado por um comando guerrilheiro, né? Estava naquela parada, né? Você lembra, em 81, né? Estava lá o Sadat e tal, desceu um comando guerrilheiro lá de um jipe militar lá e fuzilou o palanque e ele morreu na hora, né? Então, fazer a paz com Israel custou muito caro, mas esse foi o primeiro país, né? O Anwar el-Sadat, né? O Gamal Abdel Nasser morreu em 1970. Não há, depois disso, não houve um líder árabe que pudesse unificar toda a nação árabe, que enfrentasse esse sionismo de Israel. Nós temos hoje Israel uma anomalia, André, você deve acompanhar ali aquela região ali. Hoje Israel ataca o Iêmen, hoje Israel ataca o Líbano, hoje Israel ataca a Síria, hoje Israel ataca a Palestina, que ela mais ataca, né? Já são, segundo a revista Nature, já são mais de 100 mil palestinos, não são só 60 mil mortes, né? E agora ataca o Irã. 4 países árabes. Palestina é um país, mas não é um Estado, né? E agora o Irã. 5. Então é um Estado bandido. O que é um Estado bandido? Um Estado que faz assassinatos seletivos. Lembra o Nasrallah, aquele líder, o Sheikh Hassan Nasrallah? Foi assassinado, seu substituto foi assassinado. Eles assassinam na Síria seletivos, eles assassinam o Rani do Hamas, eles assassinam na Síria, eles assassinam agora no Irã, eles assassinaram 9 lideranças nesse processo, sem falar, a estimativa aí é 224 mortos civis, mas assassinaram 9 comandantes militares, 6 cientistas nucleares, né? E eu vou dizer para você, não vou ler o nome deles todos para não perder muito tempo, mas quem é que deu o nome desses 6 cientistas militares, o seu endereço de trabalho, o seu endereço residencial? Quem é que forneceu para Israel o endereço? E aí um drone inteligente chegou na casa desses caras aqui e explodiu uma bomba. Agência Internacional de Energia Atômica. Quer dizer, o presidente da agência fornece para Israel a ficha completa dos cientistas. E eles vão lá e fazem assassinato seletivo. Então, você tem uma situação de um Estado que faz assassinatos seletivos de lideranças, de presidentes de partidos. O Ismael Haniyeh era o presidente do Birô Político o Hamas, é um partido político. Tem um braço militar, mas tem um braço político, igual o IRA na Inglaterra, tá? Na Irlanda, né? Tem o braço militar e tem o Sinn Féin, é o partido político. Tem vários casos assim no mundo, né? Tinha lá o ETA, o Pátria Basca, mas tem o partido político, tinha
o partido lá do Mandela na África do Sul, mas tinha o braço militar. É muito comum isso, né? O Hezbollah é um partido político, tem 1/3 do parlamento, mas tem o braço militar, né? Então, eles assassinam, fazem assassinatos seletivos. Então, Israel virou uma excrescência naquele mundo, né? Israel virou uma anomalia. É o que a gente chama no direito internacional, é um Estado bandido, um Estado pária. O que é o Estado bandido? É aquele Estado que vive à margem do direito internacional, né? Faz o que quer, quando quer, aonde quer, né? E pior do que tudo, quando toma uma decisão colegiada nas Nações Unidas, que é a fonte do direito internacional, eles cumprem quando concordam e não cumprem quando não concordam, pura e simplesmente. As duas principais resoluções no que diz respeito aos palestinos, que é a de 67, né, que tem o voto dos Estados Unidos, a 224 e a 338, e a que manda desocupar todos os territórios, e Israel não cumpre. Essa aí eles não cumprem, ponto. E não há força do mundo que faça eles cumprirem, né? Então, só uma introdução, eu sei que você tem alguns questionamentos para levantar. Israel tornou-se, então, essa anomalia. Aí, quando, então, o Irã responde, e não respondeu ainda com a força total. Eu aqui poderia ler para você todos os alvos, estão aqui em vermelho, todos os alvos que foram atingidos de forma de quase de destruição total que o Irã interpôs com o seu, eles chamam barreiras de mísseis. Está agora na manchete, nesse momento, do Haaretz, que é o maior jornal de Israel, eu sou assinante. Israel tem 4 grandes jornais, 3 você lê gratuitamente, o Haaretz você tem que assinar, eu sou assinante. Você paga lá não sei quantos dólares por mês, eu assino tantos jornais que eu nem lembro. Então, nesse caso, está lá na primeira página, barreiras de mísseis neste momento no norte de Israel, né? Norte de Israel é aquela parte que é fronteira com o sul do Líbano, né? Então, os mísseis do Irã, eles são mísseis que atingem com aquela chamada, os círculos concêntricos, né? Os mísseis mais simples que o Irã desenvolveu, eles têm círculos concêntricos de 3.000, né? Para todos os lados, 3.000. Eles são suficientes para atravessar o Golfo e atingir toda a Palestina ocupada, né? Que é o que chama-se Israel. Então, nesse momento, o norte de Israel, que é onde ficam aquelas colônias ali na fronteira, que foram, inclusive, evacuadas nesses conflitos que, nos últimos meses, Israel estava vivendo, né? Então, nós temos ainda muito ainda que vamos assistir. Eu não acho que o conflito vá parar. Hoje é o 4º dia, ele deve caminhar ainda por mais alguns dias, mas também não acho que será um conflito duradouro. Por quê? Porque, diferente de uma guerra como foi Irã e Iraque, né, durou 8 anos, é um país fronteiriço, e havia interesse dos Estados Unidos que ele durasse mesmo, né, porque os Estados Unidos apoiavam o Iraque naquele momento. Dessa vez, eles são 2 países que não fazem fronteira. É uma guerra tecnológica, é uma guerra aérea, é uma guerra altamente custosa. Israel já pediu arrego, está agora na primeira página do Spam TV, né? Então, Israel pede para o Iraque um cessar-fogo e voltar à mesa de negociações. Ele não tem... Por exemplo, Israel tem 5 camadas de proteção, não é só o Iron Dome, né? O Dome de Ferro, tem mais 4. O sistema mais caro e mais sofisticado é o que barra, porque o Iron Dome é simplesinho, são pequenos foguetinhos que barram pequenos mísseis, que barram drones, né? O que barra os mísseis do Irã são o sistema Rafael, que são mísseis que custam $2 milhões cada míssil. Pra você ter uma ideia, eles conseguem barrar um míssil iraniano 150 quilômetros antes de ele chegar, né, no Israel. É como se você disparar um tiro de fuzil, parar um tiro de fuzil com outro tiro de fuzil. Você imagina a velocidade de 2 balas de fuzil se encontrarem. Não é brincadeira, meu amigo. Então, são
custa muito caro e eles não têm como repor isso. E se os Estados Unidos ficarem em equidistância, como que, ao que tudo indica, vão ficar, aquela história de que vai entrar, vai guerrear contra o Irã, não está se confirmando. O Trump não está querendo entrar na guerra. Vamos ver. Né? Vamos ver se isso se confirma mesmo. Pode até entrar também, vamos ver. Né? Mas não está querendo entrar. Se ele não entrar, quem é que repõe isso? Israel não fabrica esses mísseis. Esses mísseis são totalmente fabricados nos Estados Unidos, ou às vezes na Europa. Né? Então, esse é um... Mas uma vez que Israel já fez a agressão, inclusive a liderança do Irã afirmou que o país entrou em guerra, será que já não atingiu aí um ponto de não retorno? Não retorno já está. Eu acho que se continuar assim, a guerra tem fôlego para continuar. O Irã tem disposição de continuar. Você não imagina o estrago civil que esses mísseis, o Irã só mira alvos militares, instalações de infraestrutura, usinas, a maior usina de refinaria de petróleo, o Israel não produz uma gota não tem petróleo em Israel. Então ele compra o petróleo bruto. Mas ele tem 2 refinarias. Uma delas em Haifa, que é a grande região industrial israelense. Uma dessas 2 usinas foi... não sabemos se foi destruída, mas ela tá inutilizada. Ela parou a produção completamente. Não sabemos a extensão do dano. Usinas elétricas, institutos de pesquisas nucleares, instituto de pesquisa bioquímica. Então, eu tenho aqui o Ministério da Defesa. Acontece que eles constroem o Ministério de Defesa de Israel dentro de um bairro residencial em Tel Aviv. Então, isso aí é um absurdo. Eles falam que o Hamas usa a população civil de Gaza como escudo humano, mas Israel é que faz esse tipo de coisa, né? Porque construir prédios e alvos militares no meio de bairros residenciais, isso aí é um absurdo, isso, né? Então, o aeroporto de Ben Gurion, né, a base aérea de Navatim, uma série de alvos militares, eu tenho aqui a lista de 12, foram alvejados pelo Irã e causaram danos. É claro que o Irã também alvejou alguns desses alvos na cidade de Tel Aviv. E, como eu disse, alguns desses alvos estão em bairros residenciais urbanos em Tel Aviv. E isso causou alguns danos colaterais, alguns prédios, algumas casas da população civil. Israel admite apenas 8 mortos e 200 feridos. Eu tenho aqui uma fonte que disse 13 mortos e 300, 400 feridos, né? É um jogo o Irã admite 224 mortos. Os estragos do lado iraniano são maiores, mas nenhuma das instalações nucleares iranianas, isso segundo a agência internacional. Segundo o Irã, mas a agência internacional confirma, nenhuma das instalações nucleares iranianas foi danificada. Portanto, não há nenhum vazamento nuclear detectado, ou seja, houve danos, mas nenhum destes danos impediu o funcionamento. As usinas nucleares iranianas, que são várias, não sei se podemos usar o termo muitas, mas são várias, que geram energia, né? Que geram enriquecimento até a faixa de 20%. Não mais do que isso. O Irã não pretende fazer a bomba, pelo menos até esse momento. Há uma proibição dentro da alta hierarquia da religião islâmica, há uma proibição de fazer a bomba, desde a época que o Khomeini era vivo, né? Não se pode fazer a bomba, está proibido de fazer, mas ninguém acredita nisso. Não adianta, né, eles falarem isso, mostrarem os decretos, né? É proibido, não é? O Irã não quer fazer, não vai fazer, né? E vamos ver aí como é que isso vai evoluir. Mas o mundo inteiro acredita apenas
no que o Netanyahu fala, que eles estão fazendo, que já podem fazer, etc, etc. Né? Então, nós estamos nessa situação de impasse. Agora, do lado iraniano, há um sentimento, em política a gente não usa o termo mágoa, mas muita destruição em Teherã. Acabaram de atacar a rede estatal da maior televisão iraniana, ao vivo, no ar. Tem aí as imagens circulando, a apresentadora mais famosa lá da TV iraniana estava ao vivo, teve que sair correndo lá, né, e praticamente destruiu o prédio da TV estatal. Então, não se ataca os meios de comunicação, não se faz esse tipo de coisa. Então, há muita mágoa do lado iraniano. Eu acho que não há força no mundo hoje capaz de parar. Eu acho que, eu penso assim, o Irã ainda vai castigar ainda muito Israel, quer punir Israel por muito dos danos que eles causaram. O dano civil, não foi tanto no Israel, num ufanismo muito grande. Por exemplo, o jornal Times of Israel, que é o segundo maior jornal de Israel, a manchete nesse momento aqui é que ufanista que só, né, que Israel controla o espaço aéreo iraniano, que ele tomou conta do espaço aéreo iraniano. Isso é uma grande mentira, né? Eles acabaram, o Irã afirma que derrubou 2 F-35 dos 200 que foram usados no ataque desse final de semana, né? Você sabe, André, esses F-35 são os caças ditos mais poderosos já fabricados na aviação estadunidense, né? Nunca, jamais um deles foi abatido desde que entraram em operação, né? Agora os 2 primeiros caíram, né? Então foi a artilharia antiaérea iraniana que logrou derrubá-los, né? Nesse contexto, então, Israel tende a ficar isolado, você acredita? Israel está isolado. Essa que é a mídia, essa mídia estadunidense, essa mídia procura mostrar o Irã como isolado, mas, na verdade, Israel está isolado. Né? Quando eu vejo o príncipe herdeiro da Arábia Saudita soltar um documento atacando Israel e se solidarizando com o Irã, rapaz, isso me dá um conforto. Eu peço desculpa aqui, que eu nem sei se o som estava ruim, eu esqueci de botar o microfone mais perto, né? Mas eu fico até regozijado, porque é um país totalmente dominado pelo imperialismo estadunidense, não é? E é positivo que ele emita um documento desse. Países como o Kuwait, como o Bahrein, por exemplo, é onde fica. Bahrein é um país, é uma ilha, um país insular, é uma ilha, Bahrein, né? Lá fica a sede da 5ª Frota Naval dos Estados Unidos, que fica no Golfo Pérsico. Então, que autonomia tem uma monarquia como essa no Bahrein, né? Não tem nenhuma autonomia, né? Então, essas monarquias ali do Golfo Pérsico, né, do Conselho de Cooperação do Golfo, eles estão indignados com o que estão fazendo com o Irã. Evidente que no privado, isso em público, eles estão com essa posição boa. No privado, eu acho que eles até preferem um Irã mais enfraquecido, né? Porque eles temem um pouco esse Irã muito poderoso ali na região, né? Porque o Irã lidera o chamado eixo da resistência, né? Que é Irã, Iraque, Síria e Líbano. A Síria nós perdemos. A Síria hoje é governada por cortadores de cabeça, terroristas da Al-Qaeda, né? Do Estado Islâmico. Esse al-Julani era cortador de cabeça até outro dia. Hoje, agora, é aliado dos Estados Unidos, está governando a Síria. E o presidente Bashar al-Assad, que era o mais anti-imperialista de todos os presidentes árabes e o mais apoiador dos palestinos, depois do Irã, era a Síria. Teve que sair do país e está hoje
exilado na Rússia, né? A Rússia o protege, né? Então, hoje a Síria nós perdemos, né? Mas o eixo da resistência, mas tem uma guerra, uma luta, não chega a ser guerra civil, mas tem uma luta interna na Síria, né? Eu acho que esse Jolani não dura muito, mas o eixo da resistência era esses 4 países. Quem lidera é o Irã. Não é um país árabe que lidera. Antes era a Síria que liderava. Hoje é um país persa, né, que lidera. Então, no íntimo, essas monarquias até torcem, né, para que um Irã mais enfraquecido. Mas, nesse momento, eles estão solidários aí aos palestinos e estão solidários ao Irã, porque não podem permitir um Israel com esse tamanha força, que o Israel hoje afronta 5 países, né? Aonde vai parar? Quem é que controla Israel? É uma força descomunal. Hoje fala-se, os jornais israelenses, esses 4 jornais israelenses, fala-se que Israel está moldando o Oriente Médio segundo a sua concepção. Onde já se viu um país de 9 milhões de habitantes moldando o Oriente Médio, onde moram 500 milhões de árabes? Sabe, é a inversão total de valores. Sabe, essa concepção sionista ali no meio de 500 milhões de árabes, de uma religião islâmica. Então, o sionismo político, então isso precisa controlar isso. Isso está fazendo, de certa forma, despertar um pouco também essas monarquias aí, né? Então, vamos ver como que vai evoluir aí os acontecimentos, né? E, Lejane, existe a possibilidade do conflito escalar, aumentando o risco, ou mesmo, enfim, a possibilidade de utilização de armas químicas, nucleares? Como que você vê esse risco? Bom, o ataque nuclear existe da parte de Israel. Isso existe. Eu acho. Se você pesquisar bastante na internet, você vai ter a confirmação que Israel é um Estado nuclear, mas não admite, não reconhece, não é membro da agência. Não, é membro da agência no sentido assim, ela tem reator nuclear, mas não é membro do clube atômico. O clube atômico são 9 países que têm a bomba, né? E Índia e Paquistão fizeram a revelia, né? Só anunciaram ao mundo quando já estava pronta, né? E então são 9 países, é o clube atômico do mundo, né? Bom, Israel não é membro do clube atômico, mas tem. Então, se você pesquisar muito, você vai ver fontes que dizem que Israel tem 70 ogivas, bombas, né? Mísseis com ogiva na ponta. E, dependendo da fonte, até 200 ogivas. Mas que seja 70, né? Se Israel jogar uma só uma, num momento de desespero, assim, de ódio aos persas, né? Que é um ódio que é bíblico, inclusive, lá atrás, né? Aí acabou. Aí a coisa a guerra está generalizada, aí o mundo islâmico se levanta inteirinho contra Israel, aí os países árabes, a nação árabe como um todo, vai se levantar contra Israel. Bom, mas nenhuma desses países árabes tem a bomba, né? Aí surgiu a informação não confirmada, e nós precisamos checar isso, que o único país muçulmano, mas não é árabe, que tem a bomba é o Paquistão, né? Então, que o governo do Paquistão teria dito, mas não está confirmado, né? Precisamos checar isso, e acho difícil
eu não vi essa confirmação, que se Israel atacar o Irã, eles atacarão Israel com uma bomba também nuclear. Bom, se isso acontecer, é a guerra nuclear, né? É a guerra atômica. Todo o Oriente Médio vai ficar contaminado pelo lixo atômico, né? Então, nós estamos aí numa situação que não, eu espero que não aconteça. Eu espero que Israel não faça isso. Faça a guerra, que dure 2, 3 semanas, 1 ano, mas que faça a guerra convencional. Porque se fizer a guerra nuclear, aí o desfecho é absolutamente imprevisível, né? É a minha maneira de ver. Eugênio, com a deflagração da guerra contra o Irã, o que esperar do impacto disso na ofensiva de Israel contra a Palestina? Você acredita que Israel deve abrandar essa ofensiva? Não, acho que é até ao contrário, viu? Eu acho que esses ataques é até para desviar a atenção e para esconder um pouco esse genocídio, viu? Porque não se fala mais do genocídio, né? Que não parou o genocídio. E os prisioneiros de guerra palestinos, né? E os tais reféns, né? Que a gente chama de prisioneiros de guerra, mas a mídia fala reféns, né? Ninguém mais fala nisso. Vai haver troca de prisioneiros, né? Ninguém mais fala nisso. Então, na verdade, isso desviou a atenção, né? Tá, todo mundo hoje só fala na guerra Irã-Israel. Sumiu o assunto do genocídio, né? Então, infelizmente, o assunto do genocídio palestino foi colocado em segundo plano, né? Veio em bom momento para Israel essa guerra. E qual que é o impacto disso para o sul global? Sobre o Brasil, por exemplo? O Lula e a grande maioria dos países, o que aprova que o Irã não está isolado, a grande maioria dos países do chamado Sul Global, todos eles se solidarizaram com o Irã, né? Então isso aí não tem a menor dúvida. O presidente deu uma declaração condenando o ataque que Israel fez ao Irã, né? Então nesse ponto há unanimidade. Agora, mais alguns dias, em julho agora, tem a reunião dos BRICS aqui no Brasil, né? O Irã é membro dos BRICS. O Irã é o membro dos BRICS de maior potencial produtor de... Venezuela não entrou ainda. Espero que entre, mas não sei se vai entrar agora nessa cúpula, porque o presidente Lula ultrapassou, incendiou pontes com a Venezuela, né? Infelizmente, a Venezuela acho que talvez não vai entrar ainda, né, agora na reunião, né? A Venezuela é a maior reserva de petróleo e era uma grande produtora, mas está com as refinarias meio semi-paralisadas, né? Mas não é membro. O Irã vai ser pauta agora na reunião, né? É um membro do BRIC que foi atacado, né? A pauta de exportação do Irã, a maior fonte de econômica, maior commodity, a economia do Irã roda em função da exportação. Você sabe que a gasolina no Irã é praticamente gratuita, né? Ninguém quase não paga nada lá, né? São centavos, né? Porque é abundante demais, né? Então, eles estão tendo que vender com um deságio muito grande. Eles estão com sanções. Se o petróleo está entre 60 e 80 o barril, eles têm que vender a 40, 45, né? E a China está comprando toda a produção, né? A China não é boba, né? Ela vai pelas leis do mercado, né? Ela é solidária com o Irã, mas ela paga com deságio, né? Então, esse assunto vai ser debatido, né? E todo o BRICS vai ser
a Rússia, a China, todos eles protestaram duramente contra o ataque, mas vai ficar só na nota de repúdio, não vai passar disso, né? Agora, se a coisa escala, né, e começa esse ataque violento, aí vamos ver como que as coisas podem evoluir. O Conselho de Segurança está reunido, está tratando do assunto, não vai ficar alheio, mas qualquer moção do Conselho que ofenda Israel, não tenha dúvida, os Estados Unidos vão vetar, não vai passar, mas também vai ficar nisso, né? O Trump, antes do início do ataque de Israel, o Trump chegou a dizer que ficaria com Israel em qualquer circunstância, né? Como quem diz assim, nós vamos entrar na guerra com vocês. Não quero que você faça esse ataque, mas se tiver guerra, eu estou com vocês, né? Não se confirmou. Ele está... É turma do deixa disso. Vamos voltar a conversar, vamos voltar ao diálogo. A manchete do Spam TV, nesse momento, está dizendo que Israel está pedindo para o Irã um cessar-fogo e voltar à mesa de negociação. O Wall Street Journal fala exatamente ao contrário, que é o Irã que está pedindo que o Irã que... não, o Wall Street Journal está pedindo ao contrário, está dizendo que Israel soube que o Irã quer que haja um cessar-fogo e o Irã quer voltar à mesa de negociações. Então, são dois lados, eu confio mais na mídia iraniana, na mídia russa e na mídia chinesa, que estão dando outra, como dizem aí, quando você tem uma guerra, o primeiro que morre é a verdade, né? Então, mas entre escolher duas versões, eu fico com a versão que circula na Ásia nesse momento, né? Que é mais próxima da verdade, mais transparente, né? Mais objetivo. Para a gente fechar, como que você acha que deve ser a posição do governo brasileiro nesse contexto? Olha, meu caro André, nós estamos defendendo o Brasil precisaria romper relações diplomáticas com Israel. Isso é um imperioso, eu sei que não é fácil, eu sei que as pressões são imensas, 620 dias ou mais um pouco, eu tenho aqui esse número, aqui o Haaretz dá esse número diariamente, 619, errei por um, né? Então, nesses 619, só a Colômbia rompeu, na crise anterior só a Bolívia tinha rompido, são só 15 países que não reconhecem Israel, a força do sionismo é muito grande, não é fácil, a comunidade judaica no Brasil, ela é pequena, mas ela tem um poder de fogo muito grande. O lobby sionista no Brasil, através da CONIB e da Fiesp, Fierge, essas federações israelitas aí nos estados, são poderosíssimos. Eles amedrontam, eles ameaçam, eles processam. Está aí o que eles fizeram com o Breno Altman, que felizmente ganhou todos os processos contra esses lobbies aí. A CONIB é uma agência judaica agindo no Brasil, né? Não é mais do que um lobby, é uma agência espiã, eles são agentes espiões de Israel agindo no Brasil, contra os interesses do Brasil, eles agem a favor dos interesses de Israel. E aí você são forças de extrema-direita, proto-fascistas, e então que defende os interesses do sionismo internacional, da finança, do capitalismo pior, né? Não que haja algum capitalismo bom, nenhum dele é bom, mas esse capitalismo financeiro, né, que precariza o trabalho, que explora da pior forma possível, não gera nenhum emprego, que gera essa bolha especulativa, esses judeus sionistas, eles estão na linha de frente dessa linha especulativa, e esses agentes, né, que atuam pela CONIB, por essas federações israelitas,
esses deveriam ser admoestados. E a melhor forma de nós nos livrarmos disso é rompermos relações diplomáticas com Israel. Mas não é fácil. Aí, então, a alternativa é você romper contratos, você romper relações comerciais, você romper acordos militares. Outro dia o Celso Amorim falou que estudava, pelo menos, romper alguns acordos militares. Né? Nós compramos uma série de programas militares, de espionagens, etc. É muito difícil. Né? O que eles são especializados em armamentos, em espionagem para esmagar o povo palestino, nós compramos esse tipo de armamentos, de programas espiões assim, para reprimir o povo brasileiro. Nós não precisamos disso, né? Então, o melhor mesmo era o rompimento, mas não é fácil, viu, André? Mas temos que perseverar, temos que ser solidário aos palestinos e, ao mesmo tempo, pressionar o governo do presidente Lula a romper relações diplomáticas com o sionismo aí, né? É isso. No último final de semana, inclusive, tivemos uma manifestação relevante em São Paulo. Isso, exatamente. Fiquei sabendo. Bom, esse foi Lejane Merran. Lejane, muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar presente aqui hoje. Essa foi uma edição extraordinária do nosso programa. Então, na quinta-feira, a gente volta com um programa sobre o ajuste fiscal com o professor Pedro Paulo Zalute Bastos. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Tchau.